Câmara dos Deputados, na cobertura da COP30. Durante toda essa semana, uma equipe do jornalismo da Câmara dos Deputados vai estar em Belém para a cobertura da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Todos esses debates têm uma relação profunda com as discussões no parlamento. Não apenas porque eventuais acordos internacionais assinados precisam passar pela confirmação da Câmara e do Senado, mas também porque quando a gente está falando em questões como redução de emissões, transição energética, ocupação da terra, tudo isso muitas vezes passa pela votação de regulatórios no Congresso. E é por isso que eu chamo agora para aprofundar esse bate-papo sobre clima e legislativo, sobre economia, o repórter Cid Queiroz, direto de Belém, a capital paraense, acompanhado do nosso repórter cinematográfico Flávio Estevam e do nosso produtor Humberto Pinheiro. Muito bom dia, Cid, tudo bem? Bom dia, Ana Raquel. Muito legal para a gente começar essa nossa jornada de COP30 junto com vocês aí do painel eletrônico. Bom, vamos começar ela. Nós estamos aqui do lado do Porto do Outeiro, onde o governo federal investiu 230 milhões de reais para a requalificação do porto e permitir a chegada desses dois navios, o MSC Civil e o Costa Diadema. O governo contratou esses dois navios para ajudar na hospedagem dos participantes da COP30. Como a gente sabe, a expectativa é que venham 50 mil pessoas para a capital do Pará e a cidade não tinha toda a infraestrutura para receber esse montante de pessoas, delegações que chegaram para Belém. E esses dois navios, os dois juntos, eles ofereceram um acréscimo de 6 mil leitos. Também moradores da cidade ofereceram suas casas. Nós mesmos da equipe da Câmara estamos hospedados numa casa de uma família de Belém que se mudou durante essas 2 semanas para a praia para deixar a casa disponível para a gente, assim como eles. Muitas pessoas alugaram quartos ou os seus apartamentos inteiros e a gente vê que o povo de Belém acolhe muito bem os participantes. Eles estão muito animados, muito felizes com esse evento que acontece aqui em Belém. Você tem toda a razão, o Poder Legislativo tem um papel muito importante nesse processo de enfrentamento da crise climática. A gente viu nos últimos 2 anos várias decisões da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, para o enfrentamento das consequências aí das enchentes no Rio Grande do Sul, da seca em várias regiões do país. E nós já aprovamos na Câmara dos Deputados vários projetos que tratam aí de reforçar a resiliência das cidades brasileiras para as consequências da crise climática. A gente pode falar também da aprovação de projetos que fortalecem e incentivam o combustível verde. E é o seguinte, o presidente da Câmara esteve pessoalmente na abertura da COP30, da abertura da cúpula que precedeu a COP30, com líderes de países, de vários países do mundo. 53 líderes estiveram presentes na COP30. Eu retorno com você, Ana. Pois é, Cid, você está falando aí da cúpula de líderes, realmente houve esse ineditismo nessa Conferência do Clima, a 30ª, edição, porque o presidente Lula fez ali uma convocação a líderes e aí vieram presidentes, primeiros ministros, também representantes do alto escalão de várias nações para participar dessa cúpula que aconteceu na quinta e na sexta-feira. E como você destacou, o próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, esteve lá, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Fachin, todos os representantes de poderes ali nessa cúpula de líderes. E aí o que a gente chama aí do CEO da COP, o presidente da Conferência do Clima, o embaixador André Correia do Lago, Cid, falou que essa cúpula de líderes subiu o sarrafo nas expectativas para a Conferência do Clima, que começa oficialmente hoje, porque aí nas cartas que foram divulgadas desses líderes, houve ali um verdadeiro chamado para a implementação real do Acordo de Paris. A gente lembra que o Acordo de Paris está fazendo 10 anos, ele foi uma medida ali da COP21,
e falando para uma chamada à ação para que as emissões, que os países fizessem ações que pudessem de fato, né, manter o aumento da temperatura no máximo ali de 1,5 graus em relação aos períodos pré-industriais. A gente sabe que o ano de 2024, portanto, o ano passado, isso já foi ultrapassado. Então a gente está com esse aumento da temperatura e houve esse chamado ali para ações reais, financiamento de transição energética, preservação das florestas, redução da miséria, redução das emissões, que isso tudo ali está misturado, isso tudo tem relação. E aí a gente vê, né, Cid, que essas alterações climáticas, elas não são uma coisa do futuro, elas são de agora. Você está na Amazônia, para quem está acompanhando aí pelas imagens da TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, mas também quem está na rádio, vê você aí na Amazônia que vários rios sofreram com secas muito fortes na Amazônia no ano passado. E a gente teve nesse fim de semana um exemplo lá no Paraná, o tornado mais severo já enfrentado pelo Brasil, com uma cidade sendo praticamente varrida, né? Mais de 80% da cidade, de cidades ali no Paraná, de uma cidade no Paraná totalmente destruída. Como é que você imagina que todos esses eventos, teve um tufão ali também no Caribe recentemente, um furacão. Como é que você imagina, então, que a expectativa desse início oficial agora da COP30, Cid, a partir dessas notícias que estão pipocando em todo o mundo, não só aqui no Brasil? Pois é, Ana Raquel, inclusive nós agendamos uma conversa com a deputada Carol D'Artora, que é do Paraná. Nós vamos falar sobre isso aí. O que a gente sente aqui, o que a gente ouve por aqui, é que essa COP30 ela mudou um pouco a narrativa. Não se fala mais de se evitar alcançar o limite de 1,5 graus, que seria o limite que se a gente ultrapassasse de aquecimento, seria um limite de não retorno. Hoje, a expectativa, inclusive, do Brasil, que preside a COP30, é começar a falar de ações concretas. Então, no final da reunião da cúpula dos líderes, foi firmado um compromisso dos combustíveis sustentáveis, a Declaração de Belém contra o racismo ambiental e a formação de uma coalizão de mercado de carbono, que é liderada pelo Brasil e já tem a participação da China, União Europeia, Reino Unido, Canadá, Chile, Alemanha, México, Armênia, França e Zâmbia. O Brasil vem com uma posição ambiciosa de criar fundos e novas formas de financiamento. Criar um fundo de financiamento das florestas tropicais, já tem 53 países endossando esse fundo. A ideia era até o final do ano chegar a 10 bilhões de dólares, já tem 5,5 bilhões de dólares comprometidos, e uma espécie de linhas de financiamento para ajudar diretamente cidades vulneráveis às crises climáticas, é chamada PIX para populações vulneráveis, para investimento na qualificação, na preparação e na construção de infraestruturas sustentáveis. É muito interessante a realização da COP aqui na Amazônia, junto à floresta amazônica, porque você está próximo dos povos originários, as populações que estão aí delegadas a ela a missão de proteger a floresta, mas é preciso ver que elas enfrentam problemas muito grandes. A gente vê na cidade valas onde corre esgoto, problemas de moradia e situações. A gente sabe que a crise climática atinge principalmente de forma mais cruel as populações mais vulneráveis. Hoje e amanhã, lá na COP30, nós teremos aí reuniões temáticas, as linhas das negociações. Os dias de 10 e 11, segunda e terça, serão dedicados aos temas adaptação, cidades, infraestrutura, água, resíduos, governos locais, bioeconomia, economia circular, ciência, tecnologia e inteligência artificial, lançando as bases para prontidão e resiliência climática em todos os sistemas, setores, comunidades e regiões. Ana? Pois é, Cid, você falando aí, né, faz toda a diferença até a COP30 na Amazônia, para que possam ser vistas essas belezas, a pujança da floresta, mas também essas contradições, que são essas contradições dos povos, que muitas vezes os povos originários, as comunidades tradicionais,
a população nas cidades enfrentando ali a questão, por exemplo, da falta de saneamento. Essa é uma das promessas também da COP para a população de Belém, para trazer uma infraestrutura, acelerar uma infraestrutura urbana para a cidade, que está recepcionando esses líderes de todo o mundo para a discussão do clima. E você falou de grandes desafios, né, Cid, de financiamento, de adaptação das cidades, de você ter estímulos à preservação da floresta, mas a gente lembra, e você lembrou bem disso agora, da questão das populações que moram na Amazônia, da questão de você ter um desenvolvimento, uma economia que leve em conta essas particularidades, que leve em conta que é possível você ter algo que alia a preservação desses recursos naturais com desenvolvimento econômico, com sustentabilidade. E aí eu sei que vocês chegaram a Belém na sexta-feira, já foram coletando informações, pegando o credenciamento, fazendo a parte burocrática para poder participar de um evento desse tamanho, como a Conferência do Clima, né? Que tem uma parte burocrática também que é impossível não cumprir, mas sei que vocês também já foram visitar alguns desses exemplos de bioeconomia, exemplos de pessoas que estão tendo na floresta o seu sustento de uma forma sustentável. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse fim de semana de vocês conhecendo todas essas pessoas da Amazônia. Na Raquel, você falou muito bem, não existe sustentabilidade ambiental sem sustentabilidade social. É preciso compreender que existem populações e elas precisam ser atendidas. Então se fala muito da destruição da floresta para atividades econômicas como criação de gado, mas existem alternativas. Nós tivemos a felicidade de percorrer sábado e domingo a cidade de Belém, em alguns desses endereços muito conhecidos de Belém, e verificar em loco como é que essa sustentabilidade social pode se dar em conexão com a sustentabilidade ambiental. A gente esteve lá no mercado Ver o Peso, um mercado famoso aqui da capital de Belém, onde a gente teve a oportunidade de conversar com um comerciante que vende artesanato marajoara e outros artesanatos de povos originários aqui e povos, populações ribeirinhas que moram por aqui, e ele é um exemplo de como que o turismo pode estar conectado a essa pauta ambiental e oferecer alternativas para essa população. Ele conversou com a gente no sábado e falou qual é o sentimento dele em relação à COP 30. Leonardo Ferreira, comerciante vendedor de artesanato aqui no mercado Ver o Peso. Seu Leonardo, aqui é um ponto turístico importante de Belém e Belém está recebendo um encontro internacional muito importante. Eu quero que o senhor me diga aí qual a impressão que o senhor está tendo aí dessa movimentação, turistas estrangeiros, essa conversa de meio ambiente. O que o senhor está achando? É uma surpresa, né? O ambiente está totalmente diferente, pessoas diferentes, movimento está grande, graças a Deus. A gente está nessa iminência de melhorar mais ainda, ok? O que o senhor acha dessa história de Belém ser um símbolo da preservação do meio ambiente para o mundo inteiro? Acho ótimo, é uma belezura, beleza. E, portanto, as pessoas têm que aprender que tem que preservar a natureza. Preservar é tudo mesmo, que está tudo bagunçado. Conta para mim qual é a importância do rio, da natureza, para o cidadão de Belém, da comida, na culinária, na vivência. O nosso rio é o principal, que está uma sujeira demais. Aqui, principalmente aqui no Ver o Peso, as pessoas jogam lixo no rio. E a pessoa tem que aprender que tem que preservar o nosso rio para não passar as consequências depois. O que o senhor acha do mundo contribuir para o Brasil preservar a floresta, ou seja, ajudar as populações que estão aqui à beira da floresta amazônica, do rio Amazonas, rio Tocantins? O que o senhor acha, se isso é realmente justo? É justo, sim, é importantíssimo fazer isso. Mostra pra gente aí um pouco do que o senhor faz com o artesanato a partir da natureza. O nosso colega Jefferson, que fez os cortes, flamenguista,
não deixou escapar aí o Flamengo, ele lá, quando ele tocou esse hino lá, um outro vendedor reclamou porque os dois times tradicionais são o Paysandu e o Remo, mas ele, como em todo lugar do Brasil, tem flamenguista. Ontem a gente passeou pela Ilha do Combu, uma das maiores ilhas aqui da Bahia de Marajó, e nós conversamos com algumas empreendedoras mulheres sobre a produção sustentável, agrofloresta e turismo, mas nós vamos trazer essas atrações já amanhã, que a gente não teve tempo de cortar o VT delas. Mas no sábado também a gente esteve num dos inúmeros espaços de exposição que tem na cidade de Belém. A cidade de Belém é lindíssima, com construções históricas aí da época aí do ciclo da borracha, e em vários espaços da cidade há exposições e grupos da sociedade civil expondo e fazendo também debates. Tem a Blue Zone, Green Zone, a Blue Zone a oficial, a Green Zone a sociedade civil, e mesmo ao longo da cidade vários espaços dedicados a encontros e que a gente vai estar visitando nesses dias. No sábado, num desses espaços que chama Aquapraça, a gente conversou com uma design de moda e ativista de moda regenerativa, e ela nos falou um pouco da importância de como a cidade de Belém está recebendo a COP30 e a importância de se ligar à economia dentro de um conceito de sustentabilidade. Vamos ouvir ela. Jaque Rocha. Me chamo Jaque Carvalho, sou designer de moda, ativista, trabalho com moda e sustentabilidade. Há 15 anos ministro oficinas a respeito da moda regenerativa, né? Trabalho com reaproveitamento de jeans, por isso que a minha obra conecta com o que eu faço. Então a sua obra está ligada à sustentabilidade. Conta como é que isso acontece e como isso pode influenciar a sociedade. Sim. Eu acho assim, que hoje não podemos mais pensar numa moda que ela está indo contra essa regeneração que a gente precisa do planeta. Eu acho que hoje a moda tem que conectar com a regeneração do planeta, né? Ela tem que contar essa narrativa, essa história, esse processo de fazer a moda hoje tem que ser repensado. Um estado de consciência que a gente precisa atingir e entender que as mudanças climáticas estão aí, né? E a moda tem que conectar com isso também, né? A gente tem uma importância, né? Não só geográfica para o mundo, mas a gente tem uma importância. Nós somos os maiores exportadores de matéria-prima, né? A luz de todo o país sai daqui, né? A energia sai daqui, né? A gente tem uma importância, né? E não só como o pulmão do mundo, não é só isso, são milhões de outras coisas envolvidas nisso, né? Os povos originários, né? As nações que vivem aqui, as comunidades que vivem aqui, os povos da floresta, né? A importância geográfica também, né? Porque aqui pelo Rio Pará você já dá no oceano, então aqui é uma rota de navegação onde sai e entra, né, o mundo inteiro por aqui. Então nós somos esse portal da Amazônia também, a gente tem uma importância muito grande, né? E falar dessa cultura, falar dos nossos valores, né, de ancestralidade, né, de cultura viva, alimentar, né, que somos um povo que conservam essa cultura alimentar. Se reparar, nossa comida é totalmente indígena, né? Qual o sentimento que está tendo para vocês essa movimentação toda, gente do mundo inteiro, o aeroporto só fala várias línguas. Você, como uma cidadã de Belém, como é que você está se sentindo? Não, a gente está com uma autoestima incrível, né? Porque assim, a gente sempre foi aqui esquecido, o norte, né? Tudo que era sucateado chegava para cá. Então a gente está com um sentimento assim de felicidade, porque nós somos um povo acolhedor, né? Você chega aqui, a gente já te recebe como um amigo, e isso está trazendo para a gente também uma nova conexão, né? Cultura, né? A cidade está melhor, tudo está respirando melhor, a gente está super feliz, com uma autoestima incrível. Legal, obrigado. Que bacana ver esse envolvimento aí da população de Belém com a COP30, a Conferência do Clima, né, Cid? Tanto a entrevista com a Jaque Carvalho, essa ativista de moda, quanto com o Leonardo Ferreira, que é vendedor ali do Ver o Peso. É muito bacana ver que a cidade se engajou nessa recepção da Conferência do Clima, mostrando, acho que a Jaque falou bem aí, a questão de que das pessoas que moram na Amazônia, e que a Amazônia quer ser vista, quer ser reconhecida.
Cid, eu sei que você ainda tem uma longa agenda pelo caminho na manhã dessa segunda-feira, é só o primeiro dia da Conferência do Clima, tem muita coisa pela frente, a gente vai estar ao longo da semana aqui conversando todo dia ao vivo com Cid Queiroz, direto lá de Belém, é uma equipe do jornalismo da Câmara dos Deputados trazendo todas essas informações e principalmente essas conexões entre o clima, entre essas discussões, entre as negociações e o Legislativo. Cid, também ao repórter cinematográfico Flávio Estevão, o Humberto Pinheiro, nosso produtor, também o Cláudio Araújo, que é nosso diretor executivo e que integra essa equipe especial lá em Belém. Vou agradecer muitíssimo a todos vocês pela participação e a gente se vê, se ouve, se encontra amanhã aqui no painel eletrônico, às 8 da manhã ao vivo, né? É isso mesmo. Ana, eu confundi o nome da Jaque Carvalho, porque nós temos a deputada Jaque Rocha, que é a coordenadora da bancada feminina, então fica minhas desculpas aí no ar. E realmente a equipe aqui está maravilhosa e o Cláudio é ligado à cidade de Belém por causa da esposa dele, e sem ele a gente não tinha conseguido montar essa infraestrutura para estar aqui. Coisa boa. Eu retorno com você e um abraço aí, um bom trabalho. Bom trabalho para vocês também, a gente sabe que vai ser intenso, mas também muito interessante para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, o nosso internauta aqui do Sistema de Comunicação da Câmara dos Deputados possa acompanhar tudo de perto, como eu disse, toda essa relação entre meio ambiente, entre essas discussões do clima, discussões fundamentais para a nossa vida no planeta e todas essas discussões e a sua relação com o Congresso. Lembrando que ao longo da programação da Rádio Câmara, da TV Câmara, das nossas redes sociais, do YouTube, da Agência Câmara, você vai poder acompanhar toda essa cobertura especial direto de Belém e ainda nessa edição do painel eletrônico, porque a gente continua falando de Conferência do Clima, de COP30, nesse dia, né, 10 de novembro, que é a abertura oficial do encontro.